Vamos lá, amados. Ezequiel 22, versículos 23. Eu vou ler até o versículo 31. Eu peço que você acompanhe silenciosamente o que a palavra de Deus nos diz. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiro no dia da ira. Há nela uma conspiração dos seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei, profanam minhas ofertas sagradas, não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como os lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano, o Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Amém? Irmãos, esse texto é um texto brabo, mas é o que Deus tem ministrado ao meu coração já há mais de 15 dias, que essa mensagem está na minha cabeça, e eu trouxe algo que eu quero compartilhar com vocês agora, não está, que é referente ao que eu vou falar. O tema do que quero compartilhar com os irmãos é tapando as brechas para que o inimigo não entre, ou para que o inimigo não nos vença. Tapando as brechas para que o inimigo não nos vença. Esse é o título da mensagem que eu quero compartilhar com você. Que a situação aqui em Israel era uma situação esquisita. O povo de Deus estava pecando, os príncipes, os homens de posição honrada na política estavam roubando o povo. É lógico que você sabe que no Brasil isso não acontece, mas em Israel isso estava acontecendo, né? O povo estava sendo roubado pelos seus políticos, extorquido, né? Você talvez não entenda isso, porque isso não acontece aqui no nosso país, então talvez você não entenda isso. Mas, bem, o Senhor diz: olha, esses homens estão extorquindo meu povo. Pior, os sacerdotes, os pastores do povo, aqueles que deveriam ensinar a palavra de Deus, ele diz: cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas, porque eles estavam usando o dinheiro que era trazido no altar do Senhor com eles, para a sua riqueza pessoal. E é lógico que também isso não acontece no Brasil, você sabe que não acontece, mas, né, acontecia em Israel. Gente que trazia oferta com toda alegria ao altar do Senhor, e esses sacerdotes roubavam o povo e usavam o dinheiro para o seu próprio proveito. Não faziam distinção entre o sagrado e o comum, e traziam o mundanismo para dentro do templo, o paganismo para dentro do templo do Senhor, e achavam que estava tudo bem. Não guardavam o dia do Senhor, o sábado, e usavam o dia do Senhor para o seu prazer pessoal e não para a glória do nome de Deus. E o Senhor disse: eu sou desonrado no meio deles. Seus oficiais, a polícia, os homens da lei, como lobos, despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Outra coisa que não acontece no Brasil, mas pelo mundo afora acontece, né? Seus profetas disfarçam esses feitos. Os profetas ficavam com conversa de vitória, 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 quando na verdade só tinha desgraça, desgraça, desgraça. Homens que falavam coisas que o povo queria ouvir e não que o povo precisava ouvir. Falsos profetas que diziam em nome do Senhor aquilo que o Senhor não estava dizendo. O negócio estava esquisito em Israel. E o Senhor diz: eu procurei um homem que tapasse essa brecha no muro.
Na verdade, o muro de Jerusalém estava intacto, não tinha brecha nele. O que o Senhor está falando aqui é de uma realidade espiritual. O muro espiritual estava trincado e havia uma brecha por onde o inimigo poderia entrar. E ele estava entrando, porque ele estava corrompendo o povo por meio de políticos corruptos, pastores corruptos, policiais corruptos, o povo corrupto. O povo corrupto. E é interessante que ontem, aliás já era hoje, de madrugada, eu estava deitado na minha cama, tendo aquela insônia santa, pensando na reunião, né, de hoje de manhã, e devia ser umas 10 para as 2 da manhã, estava passando um programa na Bandeirantes, não sei o que tem business, assim, nossa assim, sabe? Estava entrevistando o presidente da Ford do Brasil. E ele tem um momento que ele para o programa e entra um colega que traz uma reflexão. E esse colega falando que essa pessoa foi Deus que me deixou acordado até 10 para as 12. Eu precisava escutar aquele treino. O cara dizendo o seguinte, que o povo brasileiro reclama dos seus políticos que roubam, mas quando ele tem a oportunidade de guardar um troco a mais, ele não entrega. E ele dizendo que nós elegemos pessoas à nossa imagem e semelhança. Eu me lembro quando o Tiririca foi eleito como a pessoa mais votada, né? E um repórter foi perguntar para o ex-presidente Lula e falou assim: presidente, o senhor acha que a eleição do Tiririca como deputado é uma resposta do povo ou um deboche do povo para com o Congresso Nacional? A resposta do Lula, eu acho que eu vou viver 120 anos e eu não vou esquecer esse negócio. O Lula disse assim: não, cada povo tem os políticos que merecem, e o Tiririca tem a cara do Brasil. Ou seja, do que ele chamou? Pelo menos as pessoas que votaram no Tiririca, né? Pensa bem, isso é verdade. Porque às vezes a pessoa, só de onda eu vou votar nesse marcação aqui. Mas é ele que depois vai fazer leis para a gente cumprir. E aí vota uma pessoa que não tem história, que não tem vergonha na cara. Não estou dizendo o caso dele, não conheço a vida dele, mas a resposta do ex-presidente foi forte e verdadeira. O povo elege políticos que têm a sua cara. Israel tinha líderes que refletiam o que o povo estava vivendo também. E muitas vezes nós, cristãos, agimos como Israel estava agindo nesse momento histórico. E abrimos brechas para que Satanás entre na nossa vida e nos derrube, e tenha vitória sobre nós, e nos faça passar por momentos de vergonha, porque nós não estamos tapando as brechas em oração, em vida com Deus e em outras situações. Tapar as brechas, pelo menos em 3 aspectos eu listei aqui, e eu quero compartilhar com você muito rapidamente, porque ainda teremos a ceia do Senhor, que é de fato muito importante para nós, esse memorial maravilhoso. Mas nós precisamos tapar as brechas que nós podemos abrir para o diabo através dos nossos sentidos, através dos nossos olhos. Mateus 18, versículo 9, o Senhor diz: olha, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo 2 seres lançados no lago de fogo, ou melhor, no fogo do inferno. Às vezes o que nos faz pecar é o nosso olho. A gente gosta muito de ver o que não deve. Eu fiquei triste quando eu li numa matéria, eu já comentei aqui na igreja, que houve um congresso realizado para líderes cristãos num hotel, numa cidade aí chique, um hotel chique também, daqueles congressos que você paga 800, 900, R$1.000 para você poder participar, né? E após o congresso, o pessoal do hotel foi fazer. O hotel foi fechado só para esse congresso, só podia o pessoal do congresso estar hospedado, não tinha mais ninguém hospedado a não ser os líderes cristãos que se inscreveram para esse evento. E aí, após o evento, muitos irmãos vão se lembrar que eu já contei isso aqui, o pessoal do hotel foi fazer um levantamento de tudo que aconteceu naquela semana. E eles fizeram uma triste constatação: que nunca na história daquele hotel
tinha havido um pico tão elevado de acesso a sites pornográficos. Um congresso de líderes cristãos. Isso é um negócio que me deixou doido quando eu li isso na revista do Cristianismo Hoje. Isso é uma revista cristianismo hoje. Então isso me deixou assim preocupado. Líderes cristãos, uai, é uma coisa esquisita, né? E os olhos às vezes nos fazem pecar, às vezes a gente abre brechas para Satanás com aquilo que assistimos, com os programas televisivos que assistimos. Quinta-feira eu estava lá na Vila Rica, num encontro de casais, um jantar romântico, ministrando ali na IPV da Vila Rica, e eu estava falando isso para os casais, ali o pastor fez só para os casais da igreja, porque alguns casais não puderam ir naquele encontro que fizeram lá nas quentes, né? Porque ficou mais caro, alguns casais não puderam ir, o pastor João Maciel quis fazer para que os casais da igreja pudessem participar. Esse eu tive a honra de ministrar ali. E eu estava dizendo isso, a sutileza com que Satanás nos engana, através dos olhos, e alimenta os nossos sentimentos com o pecado. Às vezes a gente está vendo, eu já também falei isso para vocês algumas vezes, às vezes a gente está vendo novela, a irmã e o irmão estão vendo novela, né? Antigamente diziam que mulher só via novela, mas é mentira que hoje todo mundo vê homem, mulher, né? Não tem mais essa diferenciação. E o que acontece? Às vezes a pessoa é levada sutilmente a torcer para que um caso extraconjugal de uma personagem da novela dê certo, porque o marido é mau, é cruel, ou a mulher é má, é cruel, a mulher é muito maldosa, muito maléfica também, e aí a pessoa fica torcendo para que o caso daquela pessoa com o amante ou com a amante dê certo, porque ela não pode continuar sofrendo desse jeito. Ou seja, a gente se vê torcendo pelo adultério, e é pecado, na verdade. Os nossos olhos, aquilo que entra pelos nossos olhos, vai direto para o nosso coração e para a nossa mente. E Satanás sabe disso. E ele sutilmente vem insuflando as suas ideias através de muitas coisas que a gente vê na TV, que a gente assiste, nos filmes que a gente loca, né? Vai lá na locadora e loca para assistir. E às vezes a gente percebe, quem tem aquele discernimento espiritual, percebe que há sutilezas de Satanás em alguns filmes. Eu falava lá com eles, como já falei para vocês, um filme que eu vi uma vez, 11 Homens num Segredo, né? Conta a história de 11 homens que se reuniram para roubar um cassino, coisa que ninguém nunca tinha conhecido, tinha conseguido e tal. E a gente é tão envolvido pelo enredo do filme, que de repente a gente se pega torcendo para o roubo dar certo. Quer dizer, eu, crente, pastor, torcendo para o ladrão ganhar, torcendo para o ladrão se dar bem, estou torcendo para o roubo dar certo. A gente é seduzido pela ideia. Quem viu esse filme? Levanta a mão. Quem torceu para o roubo dar certo? Pessoal, não é só o pastor José, não. Aí eu parei e falei, caramba, a gente torce para um negócio, para o mal triunfar. Satanás é sutil, gente. E nós precisamos tapar as brechas que podem ser abertas por aquilo que nós estamos vendo. Cuidado com o que você assiste, porque as sutilezas de Satanás são terríveis. Outra coisa é por aquilo que nós fazemos por meio das mãos. E Jesus continua em Mateus 18:8. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta o pé. Jesus vai no radicalismo, que na verdade ele não está querendo dizer que você faça isso, mas é mostrando o extremo. Às vezes com as mãos nós fazemos coisas que também desonram a Deus, ou seja, as nossas atitudes, os nossos feitos desonram a Deus. Por meio dos ouvidos, né? O que a gente está escutando? Qual é o tipo de música que a gente escuta? Porque a música alimenta a alma. E a alma é a sede dos nossos sentimentos e do nosso intelecto. E a música alimenta a alma. Qual é o tipo de música que a gente está escutando? O que é que está entrando no nosso coração por meio do ouvido? Qual o tipo de coisa que a gente está ouvindo? Às vezes eu uso uma expressão, quando eu estou conversando, às vezes informalmente com alguém e tal, eu falo, fulano se emprenhou pelo ouvido, né? Ou seja, ele se engravidou de uma ideia porque alguém falou alguma coisa. E que na verdade muitas vezes é uma mentira, mas a pessoa é seduzida por aquilo que escuta.
Provérbios 28, 9 diz que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Caramba, gente, olha que troço sensível. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando nós não valorizamos a palavra de Deus, quando nós desviamos o nosso ouvido da palavra de Deus, as nossas orações se tornam abomináveis para o nosso Deus. Não sou eu quem diz, Provérbios 28, versículo 9, você pode conferir. E eu vou postar esse negócio no blog da igreja, hoje ou amanhã, não sei, né? Outras brechas podem ser abertas até por meio do gelo, por meio do nosso nariz. O diabo pode achar espaço nisso. Aí eu lembro do caso de Jesus na casa de Lázaro, João 12, versículo 3. A Maria, irmã do Lázaro, tomou uma ratel de unguento, uma vasilha de unguento pequena, de nardo puro, né? Que era muito caro, um negócio valioso demais, um perfume muito caro. Um negocinho pequenininho valia dinheiro para mais de um ano de serviço. E ela ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés dele com seus cabelos, e a casa inteira se encheu do cheiro daquele unguento. É interessante que o cheiro daquele unguento levou algumas pessoas a reflexões distintas. Jesus, ao sentir o cheiro daquele unguento, recebeu a adoração daquela mulher. Porém, o Judas pensou no dinheiro desperdiçado. O cheiro do unguento fez o Judas pensar no dinheiro desperdiçado e não na adoração que Jesus estava recebendo. Eu estava falando hoje aqui com os nossos irmãos que a gente está com um desafio aí, possivelmente começar um trabalho em Maringá, lá depois do PB de Mauá. E a irmã pediu para começar esse trabalho lá. Ela antes foi falar com um outro líder, com outro pastor. E ela pediu a ele: pastor, eu queria que o senhor abrisse um trabalho nesse lugar, porque há uma carência lá. Esse homem disse para ela: não, irmã, não posso, porque é economicamente inviável. Desde quando a igreja está preocupada com o que é economicamente viável? A igreja tem que se preocupar com almas. A igreja tem que se preocupar com a salvação de pessoas. Não, mas uma igreja lá não vai ter retorno financeiro. Mas a igreja não é banco. A igreja não é a CSN que precisa ter retorno financeiro. A igreja precisa ter almas. Almas. Ainda que a gente tenha que abrir um trabalho lá e sustentar aquele trabalho a vida inteira. Se uma alma se converter a Jesus naquele lugar, valeu todo o dinheiro investido. Porque valeu o sangue de Jesus na cruz. Por que o nosso dinheiro vale mais que o sangue de Jesus? Não vale. Jesus morreu por aquelas pessoas que moram lá no meio do mato também, e precisam de nós. Tem determinadas denominações, eu não quero correr o risco de ser antiético e também de tomar um processo, porque nós vamos colocar esse vídeo no YouTube, mas tem determinadas denominações aí, e vai procurar ver se tem dela lá no sertão nordestino, né? Lá no semiárido. Não tem, por quê? Porque lá o povo não tem dinheiro, então não é economicamente viável. Mas lá você encontra os congregacionais, lá você encontra os batistas, lá você encontra os assembleanos, porque o economicamente viável não é importante para nós. O importante para nós são almas rendidas aos pés de Jesus. Às vezes a gente se deixa ser seduzido, abre brechas para Satanás por coisas que entram pelo nosso nariz. Uma vez eu conversando com uma irmã lá da igreja do Paraíso, amiga minha, e eu estava usando um perfume que eu gosto muito, e ela disse assim para mim: olha, eu não deixo meu marido usar esse perfume. E eu falei: poxa, eu acho que é o mais gostoso que tem dessa minha aqui e tal. E ela disse assim: mas é porque ele me traz lembranças do meu passado. É interessante que há cheiros que trazem lembranças do passado. E o problema é que às vezes você sente um cheiro, tem uma lembrança do passado, aí você começa a alimentar algo lá do passado, do pecado do passado. E a gente pensa que não, mas olha, o diabo usa os nossos sentidos, ele tenta insuflar, né, a sua malignidade através dos nossos sentidos. Brechas que nós abrimos por meio da boca. O que você tem falado, irmão? O que eu tenho falado? Lucas 6,45, Jesus disse: olha, o homem bom
do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Então, um homem bom, uma mulher boa, vai ter coisas boas para falar. O homem mau, a mulher má, só vai ter coisas más para falar. Por quê? Já diz aqui em Lucas 6,45 no finalzinho, porque da abundância, daquilo que transborda o nosso coração, é que a nossa boca vai falar. E há pessoas cujos lábios só são usados para críticas. Críticas que têm o propósito de destruir, críticas que têm o propósito de denegrir, críticas que têm o propósito de destruir a vida de pessoas e não de edificar. Porque há críticas que são boas. Né? Eu li esses dias, apareceu um programa de esportes aí, presidente de um time de futebol, acho que é da Portuguesa de São Paulo, colocou na porta da sala dele uma plaquinha escrita assim: para cada crítica que você tiver para nos fazer, traga 5 possíveis soluções. Só aceito crítica se você tiver alguma solução. Eu achei interessante aquilo, quando eu li aquele negócio, o pessoal do jornal estava dando uma ênfase nisso. Porque se eu vi algo errado, é porque eu tenho na minha mente, no meu coração, que outra coisa pode ser melhor, não é verdade? Não, está ruim porque está ruim. Peraí. Se está ruim é porque eu sei que tem algo melhor. Então eu tenho que propor o que há de melhor. Isso é uma crítica maravilhosa. Não é uma crítica que constrói, que edifica, que traz benefícios. Já falaram, eu já recebi críticas de alguns líderes da igreja e de alguns irmãos. Pastor, cuidado com o horário, pastor. O povo mora longe, é verdade. Mais de 60% da membresia dessa igreja mora longe. E longe, né? Iraí, Vila Coringa, Vila Holandélia, Vila Americana, Santa Rita, Paraíso, Vila Rica, tudo é longe. E para quem depende de ônibus é mais longe ainda. Na verdade, a gente sabe disso. São críticas perigosas e críticas benéficas. Essa foi benéfica. A gente precisa ter os olhos abertos para essas coisas. Hoje, por exemplo, nós vamos passar um pouquinho do horário. Fique em paz, senhor de festa, né? Quais são as brechas que nós temos abertas por meio da nossa boca? Cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que a gente fala. A gente tem que tomar muito cuidado. Outra brecha que a gente pode abrir e dar legalidade para o diabo entrar na nossa vida para fazer uma desgraceira danada é por meio dos símbolos que nós usamos. Muitas vezes eu vejo crentes usando símbolos malignos em roupas ou em bijuterias e algumas outras coisas desse tipo. E aí isso é um perigo. E eu fiz uma pesquisa na internet para trazer algumas coisas para vocês. Aí eu vou pedir ajuda da Tatá agora. Alguns símbolos. Alguns são símbolos de feitiçaria. A gente vê os crentes usando, dá uma segurada nisso aí. Às vezes a gente vê os crentes usando isso aqui é símbolo de uma marca, não sei se chama Hang Luz, acho que é isso, né? É um trem assim, é um negócio assim. É isso mesmo, né, Julinho? Hang Luz. Isso aqui é um símbolo da feitiçaria, para invocação de espíritos, né? Isso aqui é uma marca de camisa, e tem gente tão burra que paga caro para ter um negócio desse. Quer dizer, me perdoa, não sei se é. Espero que não seja. Isso aqui é a mão chifrada, é um símbolo do satanismo. E que todo roqueiro satanista usa. E aí vem um monte de jovem crente idiota. Como eu li no Facebook de uma menina crente conhecida a mim, falava, ai que vontade que eu estava de estar lá no Rock in Rio. Eu fazendo o quê, cara? Vai ficar em que a tua vida e fica assim com a mão para cima, reverenciando Satã. E às vezes a gente vê isso aqui até em blusa de crente, que eu já vi, ninguém me contou, eu vi. E aí tem outros, em Guiane e tal, não dá para a gente falar de tudo. Eu coloquei aqueles dois lá, pimenta. E eu vou falar dessa pimenta. Por quê? Porque tem até uma loja, que também eu coloquei aqui, eu fui no site, pesquisei a história do site, estava contando para o menino. Uma marca estabelecida no país. Sabe o que é a pimenta? A pimenta na cultura, nas várias culturas do mundo, inclusive aqui no Brasil, no México e em outros países, ela é símbolo de sensualidade ou de permissividade sexual, né? Porque eu já falei para a igreja, uma coisa é a mulher ser sensual, outra coisa é a mulher ser feminina. Sensualidade é pecado, feminilidade não. A mulher precisa se masculinizar para ser cristã.
pode continuar sendo feminina, se vestindo como mulher, né? Estão me cobrando que o microfone está longe. Ela pode continuar sendo feminina, mas ser sensual não, porque sensualidade é provocar o outro ao desejo. Isso é um problema. Biblicamente falando, isso é um problema. E a pimenta é símbolo disso, é símbolo também, por causa do seu cheiro forte, grosso, é símbolo dos poderes místicos para tirar mal olhado, para afastar os maus espíritos. Ô gente, nós somos crentes, mas não acredito nesse trem não, gente. Né? Uma jovem sábia da nossa igreja veio conversar comigo, eu mostrei isso para ela e ela tirou tudo no outro dia. Isso é sabedoria, isso é ser ensinável, isso é ser aberto à palavra de Deus. Porque às vezes a gente está usando símbolos e não faz ideia. Eu recebi um grupo de campus, um irmão de campus, e hoje foi mais um casal lá em casa. A gente até chegou atrasado na escola bíblica por conta disso, porque eles estavam indo embora, e atrasado um pouco. E ele estava com um relógio dessa marca. Eu falei, pastor, vamos desfazer desse trem. Pior que eu acho que o negócio é caro. Então esses são símbolos satânicos. Às vezes eu vejo irmãos usando camisas com esse tipo de símbolo. Cada um deles tem um significado. Eu coloquei, eu tenho os links dos sites onde eu pesquisei. E você pensa que é site cristão? Não é não. Aliás, você acha site até do satanismo, onde você pode ler melhor sobre isso. E eles manjam do negócio, pessoas que dominam. Vamos lá, outro símbolo para poder adiantar. Símbolos de pedofilia. Isso aqui são símbolos de pedofilia. E as pessoas estão fazendo isso em anéis, pingentes, brincos, símbolos de pedofilia. Sabe o que é isso aqui? Um triângulo pequeno, um triângulo grande. É um adulto que ama uma criança. Isso aqui parece um símbolo até de uma fábrica de sorvete, que eu também não quero dizer o nome, porque eu não quero problema na minha cabeça, né? Mas parece. Isso aqui parece uma borboleta. Ah, pastor, isso é uma borboletinha. Não. É um coração rosa de uma mulher adulta e um coração azul de um menino. Uma mulher que ama um menino. Um homem adulto que ama uma menina. É símbolo de pedofilia. E teve uma pessoa que na igreja um dia que estava usando esse coraçãozinho, eu acho que é daquele lá. Eu conversei com a pessoa também, ela tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui você acha na internet, aqui, os links estão ali, ó. Os sites estão ali, depois se quiser copiar isso aí, pode copiar, não tem problema. E está lá o link na internet. Está pensando que eu criei isso aí? Eu falei, não. Símbolos de pedofilia. Cuidado com os pingentes que você usa no seu cordão, na sua pulseira. Podem ter a ver com coisas que não são cristãs, que não são símbolos cristãos. Outros símbolos, vamos lá, às vezes a gente abre brechas para Satã por meio de símbolos homossexuais. Já viu gente usando camisa com essa mãozinha púrpura aqui? Isso aqui foi o seguinte: um jornal de São Francisco, nos Estados Unidos, escreveu uma matéria contra o lesbianismo e o homossexualismo masculino. E eles ficaram revoltados e compraram muita tinta e jogaram tinta no prédio desse jornal. E depois molhavam as suas mãos na tinta púrpura e saíram marcando a cidade de São Francisco como demarcando o território dos gays. Assim. E aí isso aí virou um símbolo do movimento homossexual, a mão púrpura. E tem camisa sendo vendida com esse símbolo, a mão púrpura. Esse triângulo preto e o triângulo rosa era usado pelos nazistas para marcar as lésbicas e os homossexuais no período da Segunda Guerra, e eles eram torturados e mortos. Mas depois desse período, eles adotaram esses símbolos, esses triângulos invertidos, como símbolos do orgulho gay. Símbolos do orgulho gay. O lambda, que é o L da língua grega, é um símbolo do movimento das lésbicas. A bandeira com as cores, né, do arco-íris. Isso aqui é o sinal, não fugiu o nome disso aqui. O signo de Marte, né, que é o símbolo masculino. E tem o signo de Vênus, que é esse aqui, que é o símbolo feminino. Quer dizer, dois homens entrelaçados, ou duas mulheres entrelaçadas, ou um triângulo amoroso, homossexual. E isso você pode encontrar isso talvez em pingentes, essas coisas todas. Né? O yin e yang. Todo bem tem um pouco de mal, todo mal tem um pouco de bem, na filosofia oriental. E todo homem, a seta simboliza o homem e a cruzinha simboliza a mulher. Todo homem tem um pouco de mulher, toda mulher tem um pouco de homem.
Aonde isso? São símbolos que podem abrir brechas para Satã fazer graça na vida da gente. E vamos lá, o último, símbolos sexuais. Essa é a loja. Tem um estande lá no shopping. Tem um estande dessa loja lá no shopping. E diz assim, por que não pôr um pouco de pimenta, alguma coisa assim? E esse aqui, isso aqui eu copiei do site deles, do site. A definição de timidez: provocativa, ardente e envolvente. Essa imagem não preciso falar nada. Não preciso falar nada, está lá no site. Essa marca foi criada em 1997 para vender óculos. E hoje está espalhada pelo Brasil inteiro. Chegou nos Estados Unidos, Inglaterra, em outro lugar. Por que, irmãos? Porque defende a libertinagem sexual. E às vezes a gente está comprando coisa com essa marca, porque acha que isso dá status e abre brecha para o diabo fazer graça na tua vida. A gente precisa saber o que é que nós estamos vestindo, quais os símbolos que nós estamos usando, quais os pingentes que a gente tem no nosso cordão, para não abrir brechas para Satã. Pode deixar, acabou, né? E a gente precisa fazer isso. Então nós precisamos tapar a brecha para que Satã não venha fazer das suas arruaças na nossa vida. Nós precisamos também tapar as brechas das palavras malditas, brechas de palavras de maldição contra os nossos filhos. Tem gente que diz para o seu filho: você não vai dar em nada, você vai ser bandido. Você tem poder, você tem autoridade espiritual sobre a vida do teu filho. Cuidado com o que você fala com ele ou com ela. A palavra de Deus, Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E você, como pai ou mãe, tem autoridade espiritual sobre essa criança que você gerou. E há um poder enorme nas suas palavras, tanto psíquico como espiritual, sobre a vida dessa criança. Então, diga coisas boas acerca do seu filho. Não o chame de vagabundo. Não diga que ele não vai dar nada, porque isso pode se tornar uma realidade por sua causa, por causa das implicações psicológicas e espirituais que a sua palavra tem. Brechas também em palavras de maldição ao cônjuge. 2 Samuel 6, versículos 16 a 23, eu não vou ler. Davi estava festejando a chegada da arca em Jerusalém, feliz, dançando, pulando e tal, e a Mical, mulher dele, viu ele chegando e o desprezou no seu coração. E quando ele foi chegar em casa para abençoar a sua família, ela começou uma briga com ele e falou: como um sem vergonha qualquer estava o rei Israel no meio daquelas mulheres. Talvez uma crise de ciúme. E um homem sem vergonha, ela chama ele de sem vergonha. Talvez na sua versão esteja escrito sem pejo, é a mesma coisa, né? E ele começa a brigar com ela e ele diz: eu posso ser o que você está dizendo, mas o Senhor escolheu a mim e desprezou o seu pai. Pronto, ele também dá continuidade e abre a brecha para o diabo fazer um estrago na vida deles. E os dois tiveram uma briga tão grande, e aquilo se encerra com o último versículo de 2 Samuel 6, versículo 23, dizendo que Mical nunca mais gerou filho algum da vida. Uma maldição por causa de uma palavra maldita, por causa de um sentimento mal administrado. Cônjuges, cuidado com o que falamos uns com os outros. Até porque às vezes você não sabe o momento que o seu marido está vivendo, que a sua esposa está vivendo, e às vezes uma palavra que você fala, igual a Roberto ainda comentou isso comigo, às vezes é uma brincadeira, e o outro toma aquilo como uma coisa ofensiva. A gente precisa estar muito atento nesse tipo de coisa. Outra coisa ruim, brechas que nós abrimos para Satanás em palavras de maldição às autoridades. A gente adora falar mal de político, mas a gente não ora por esses miseráveis, aliás, por esses abençoados, né? Desculpa. Eu falo, quando o crente quer xingar, ele chama alguém de abençoado. Já reparou isso, né? O cara fecha ele no trânsito, ele grita: sou abençoado! Na verdade, o coração está com vontade de falar outra coisa, mas ele é crente, então cuidado e fala que chamou de abençoado. Mas a gente precisa orar. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,17, ele diz: honrai a todos, amai, a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Honrai o rei.
escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, eu te exorto, te admoesto, que antes de tudo se façam orações, deprecações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por aqueles que estão em posição de eminência. Fala sério, quantas vezes, não precisa levantar a mão não, responde só para você mesmo. Quantas vezes você orou pela Dilma esse ano? Fala aí, pensa aí. Senhor, abençoa essa mulher aí, Jesus, abençoa essa mulher aí, não precisa, né? Quantas vezes a gente orou pela nossa presidente? Quantas vezes nós oramos pelo nosso Congresso, pelos homens de Deus que estão lá lutando contra leis maléficas como a PL 622, foi votada na quinta-feira, eu nem sei se passou, não passou, não consegui acompanhar, estava no final de semana meio corrido, né? E brechas em palavras de maldição contra o irmão. Às vezes a gente amaldiçoa o nosso irmão. Jesus disse em Mateus 5:22 que qualquer um sem motivo se polarizar com o seu irmão será réu de juízo, e qualquer um que disser ao seu irmão raca, que é como xingar alguém, né, será réu do sinédrio, e qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno. Às vezes a gente abre brechas com aquilo que faz, com aquilo que fala, e o Senhor está procurando gente que fecha brechas, gente que pensa para falar, né? Gente que pensa para falar, gente que pensa no que está para falar com seus lábios, para exprimir com seus lábios, gente que olha bem o que está comprando. Uma vez eu estava numa igreja, uma jovem estava com uma blusa onde a única palavra que eu identificava era cabaré, e eu achei esquisito, né? Aí tinha uma amiga minha, eu acho que eu já falei isso para você também, não tem problema, né? As coisas são boas ser lembradas às vezes. Uma amiga minha que entende de inglês estava junto com a gente. Eu falei assim: ô Lu, a Luciana, ela é do Projeto Vida, mora lá no bairro. O que está escrito na camisa dessa menina? E ela disse assim: te espero no cabaré. Uma menina crente com uma camisa escrita em inglês: te espero no cabaré. Você sabe o que está escrito na sua camisa em inglês lá? Eu sei lá, eu tenho medo danado de comprar camisa com as coisas em inglês por causa disso, né? Às vezes a gente não sabe, está fazendo marketing para o diabo. O Senhor quer que a gente feche as brechas, porque aí o diabo não vai achar ocasião para entrar na nossa casa, para acabar com o nosso casamento, porque a gente toma cuidado com o que fala do outro, para destruir a vida do nosso filho, da nossa filha, e levá-los para as drogas, porque a gente abençoa os nossos filhos e não amaldiçoa, para abençoar o nosso irmão, o pastor, a liderança da igreja, o ministério da igreja, porque a gente ora por eles, porque a gente está, e ele precisa, liderança de igreja precisa de oração, seu filho precisa de oração, seu cônjuge precisa de oração, de boas palavras. Nós precisamos nos abençoar uns aos outros, para não abrir brechas para Satanás. O diabo é sutil e nós não percebemos isso. Muitas vezes as sutilezas de Satã contra a nossa vida. Amém? Amém. Desculpem, são 9h03. Vamos ter esse momento tão especial que é a ceia do Senhor. Quero dizer a você que é membro de alguma igreja evangélica que está nos visitando hoje, tem toda a liberdade de participar da ceia conosco, né? A ceia não é da igreja congregacional do Porto, é da igreja de Jesus Cristo. Você que está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja tem toda a liberdade de participar da ceia do Senhor. Você que ainda não é batizado, ainda não pode, mas você vai poder. Assim que você se batizar, você vai poder. É um momento especial, é um simbolismo maravilhoso, é uma renovação de aliança com Jesus, daquela aliança que você fez quando batizou-se. E você, em cada momento que participa da ceia do Senhor, você está renovando essa aliança. Nós vamos nos colocar em pé neste momento. Eu quero convidar aqui a Pierângela, a Silmara e a Andréia para a gente orar pela vida dela, já abençoando a vida das nossas irmãs. E já 2 diáconos para que estejam aqui, ou menos 2, né, para que a gente já comece logo após a administração dessa.